Olá, bom dia. Bom dia. Bom, ontem eu dei bom dia e você falou não, não, é um péssimo dia. No final das contas, foi um bom dia. É, Você tem que dar um bom dia retroativo agora. bom dia, bom dia. Por quê? Porque a expectativa era péssima, estava tudo preparado para votar o tal do pacote na Câmara dos Deputados da anistia, anulando o TSE, Eduardo Cunha ia ser solto, o STF tinha a possibilidade, acho que não ia fazer isso, mas tinha a possibilidade de anular as provas obtidas contra o Lula. Então tinha uma mesa armada, uma cama armada para dar um bote. E não foi o que aconteceu, porque prevaleceu em alguns casos o bom senso. Não no caso do Edson Lobão, por exemplo. Moreira Franco, é, obviamente ele vai acabar sendo nomeado, porque ele não é investigado, não foi denunciado nem nada. Então é difícil bloquear a nomeação vergonhosa, assintosa dele para o ministério, é difícil. E Pezão caçado, vai ser mais uma batalha jurídica. As coisas não são tão fáceis assim para a bandidagem, né? Não são fáceis, embora a cama sempre esteja armada para o Sempre. golpe, né? E É. o que causa impressão é a ação concertada, né? Você vê entre os políticos que querem escapar da justiça, né? E advogados que começam a soltar entrevistas e a plantar notas, e ministros também que começam a falar como se estivessem falando em tese a respeito das prisões preventivas, É. e a imprensa, uma parte dela, mais uma vez, É. né, fazendo um papel muito feio, né? Horrível. Como se essa palavra, né, Diogo, que surgiu com a ascensão do Temer, a pacificação do país, como se o país estivesse numa guerra civil. Não é verdade. O país está em guerra contra a corrupção e os corruptos. Não é verdade também que a prosperidade do Brasil, isso é importante enfatizar, porque toda hora os caras batem nessa tecla, que a prosperidade do Brasil depende do fim da Lava Jato. Mas não o fim da Lava Jato, não o fim da Lava Jato, com a devida punição dos corruptos, mas com o acordão. Como se o acordão fosse garantir ao país estabilidade jurídica, transparência nas relações entre o governo e empresas, entre empresas e empresas, né? Tudo que, assim, volte-se ao que era, de uma maneira um pouco mais, digamos assim, suave, porque Uhum. aí está garantida a prosperidade. Ora, isso é uma brincadeira, ela não é Inclusive verdade. porque inclusive o status quo produziu isso daí que nós estamos vendo. Exatamente, e vai voltar a produzir, porque é É. óbvio que se você mantém corrupto, com possibilidade de fazer contrato com o governo, né? No Uhum. governo, corruptos, sem punição, é É. óbvio que isso desanda outra vez. É a consequência lógica, né? E existe uma sede por parte da sociedade para que se faça justiça de fato em relação a quem tem poder, É. e não só quem e não se faça justiça apenas em relação a quem não tem poder, que é a história do Brasil. Mas sabe qual Injustiça é a e nossa injustiça. sorte? Sabe qual é a nossa sorte? É que eles são representados por gente impresentável. E nós sabemos quem eles são. Quer dizer, e quando eles têm de articular, eles têm de manobrar, as pessoas que surgem são Lula, José Sarney, Renan Calheiros. É uma gente que nós conhecemos, os tucanos, a gente conhece, e imediatamente o sentimento de repulsa é imediato e cria também, nós já criamos anticorpos, uma defesa contra esses caras, né? Então, É, felizmente, eles não conseguiram inventar figuras de fachada. Eles têm laranja para danar nos negócios deles, mas na política eles não conseguiram encontrar esses laranjas. Eles têm de articular em primeira pessoa e, e é e transparece aí tudo que E não é que o tudo que eles forte são. seja muito, não é que o forte seja muito a inteligência, né? Porque Não. esse projeto de lei indecente que eles queriam passar ontem para praticamente abolir o TSE da vida dos partidos, né? Quando você olha o projeto,
É absolutamente. A Todas Madeleine mostrou no programa. Não, o TSE está proibido de punir qualquer coisa que seja considerada assunto interno do partido. Dos partidos. Como assim? Como assim? Uso do dinheiro? É exatamente o que a gente falou quando o Renan Calheiros, por exemplo, tentou aprovar a lei de abuso de autoridade ali em regime de urgência, com uma carteirada, tascando, jogando, batendo pé na mesa e falando vai ser aprovado agora. Mas ali... E contrabandeando de uma maneira em cadeia que ele nacional. achou subreptícia. Não, pois é. Só que estava todo mundo vendo, né? Com a bunda de fora, e estava todo mundo vendo. Isso em todos os casos, todas as tentativas, o pacote, a maneira que eles usaram para afundar o pacote das 10 medidas ali de madrugada, com aquela votação malandra, denunciada por todos nós, mas mesmo assim a coisa estava ali exposta, né? Exposta, completamente exposta. A sandália E age o país... à luz do dia, como no Espírito Santo, né? Você olha para baixo e você vê os caras, os bandidos lá embaixo. Não, esse é o país de verdade, entendeu? O episódio do Espírito Santo, concomitante à tentativa indecente, né, de livrar os partidos de punição do TSE, com vistas, inclusive, a evitar cassação no caso dos registros, no caso da Lava Jato, porque evidentemente que isso é uma bola de dois tempos, né? Isso acontecendo no mesmo dia mostra o enorme abismo que existe entre o país de verdade, que o país de verdade é o Espírito Santo, certo? E esse país da fantasia, que é Brasília, de gente que legisla em causa própria. E a Lava Jato desempenha o papel da PM, ou do Exército. Olha, a Lava Jato é a religião brasileira, ou seja, a origem da palavra religião é religare, né? É fazer a ligação entre o que é terreno e o que é celeste, digamos assim. O que é celeste, ou celeste não no sentido de paradisíaco, né? Não no sentido cristão, mas assim, o que está lá em cima, longínquo. Não, mas o que está longe da realidade, né? Eu estou aqui fazendo uma adaptação da religião. O que está longe da realidade, que é Brasília, né? E o que é terreno, quem está fazendo a ligação, tentando aproximar esses dois mundos, trazendo o Brasília para perto da Terra, hoje é a Lava Jato, porque está desmascarando, né, esse sistema podre, né? Que é o sistema brasileiro, que são as pessoas que compõem. Esses procuradores são apresentados como fanáticos, como torquemadas, e é uma gente que tem uma cabeça concreta, né? Você vê a entrevista do Carlos Fernando Lima hoje no Globo, sendo Alexandre de Moraes, ele não vai tocar naquilo que importa para nós, que é a execução provisória da pena. Depois do segundo grau, o bandido vai para a cadeia. Isso é senso de realidade. É óbvio que não é o perfil ideal, nem para ele, nem para nós, para um ministro do STF, mas é melhor do que as alternativas, como nós conversamos várias vezes. E o mesmo vale para o ministro da Justiça. Basta que não atrapalhe, né? Claro. Basta que não ponha as tropas na rua para tentar afundar a coisa, como é o caso. Você vê, olha, tentativas um mínimo de percepção, não é bom senso, não é critério, não é honestidade. Ele tem um mínimo de compreensão de que ele não pode pisar demais do outro lado. Do lado de cá quebra. Eu ontem conversei com gente que falou coisas sérias. Inclusive, eu cheguei a colocar aí uma frase de uma das pessoas com as quais eu conversei, que é o seguinte: o perigo do presidente da República brasileiro, né, é ele ele começar a achar que ele está acima do bem e do mal. Está faltando gente lá que diga para o Temer. O Temer tem, enfim, no caso do Alexandre de Moraes, foi uma solução razoável, eu também acho, porque as alternativas podiam ser piores. Por isso. Agora, eu tenho um certo receio aí de que o Renan Calheiros possa até
por incrível que pareça, até mesmo ser ele o ministro da Justiça. Eu acho que não vai acontecer, eu espero que... Mas é possível que ele emplaque alguém dele lá. Então, é preciso que o Temer ouça, né? Que isso é uma grande besteira, isso é uma grande bobagem para ele, né? Para nós, obviamente, mas para ele também. E essa percepção, quando nós, sociedade, exerce pressão sobre o Temer, ele entende. Ele é permeável à pressão. E esse foi que tem que ser. Isso não é uma fraqueza, isso é uma sabedoria. Não, Dilma Rousseff, por exemplo, não era permeável à pressão, e deu no que deu, né? Ela era permeável à pressão do Eike Batista, permeável à pressão do Marcelo Odebrecht. Essa pressão, ela, pelo contrário, mais do que permeável, estava de pernas abertas para essa gente toda. Agora, o Temer tem a noção de que não pode eu espero assim, alguns limites. Pois é, mas assim, ao mesmo tempo ele tem que ser mantido exatamente sob pressão permanente. Porque esse negócio de ter de conversar sobre política com o Lula no hospital, né? Isso é um negócio... Colocar o Moreira Franco no ministério, uma manobra absolutamente vergonhosa essa também, de proteção, para dar o foro privilegiado para um cara que está denunciado até o pescoço. E agora o genro dele também, né? O Rodrigo Maia, esse troço aí vai complicar para o Rodrigo Maia também. Não, o Rodrigo Maia foi de fato assim. Ontem ele vem com essa história de livrar a partida. Depois diz que não, que nós é que temos fixação, nós jornalistas, né? Fixação na Lava Jato. Eles é que tem fixação em Milá, Lava Jato, evidentemente. E aí aparece. Ascensão e queda. A ascensão e queda no mesmo. Olha, ascensão e queda no mesmo dia. Horas, em 12 horas. Em 24 horas. Exemplo, a PF ali, fortes indícios de que ele recebeu 1 milhão, né? Parece que essa é a quantia da OAS. Essa é uma boa, aliás, essa é uma boa notícia, né? Para o nosso bom dia, né? Parece que a OAS vai mesmo, voltou a... Parece que está adiantado. A pauta da PGR, né? A delação premiada do OAS, que é um episódio até agora muito mal explicado. E que eu espero que agora, sempre houve a PGR cidade, inclusive entre os defensores da OAS, quando eles começaram a perceber, quando eles perceberam que estava fazendo o Odebrecht, quer dizer, uma delação em grupo do dono até o último executivo que repassava a propina, eles disseram, como é que a gente vai fazer uma delação só do Léo Pinheiro, que foi presidente da empreiteira, era o cara que passava a bola para o Lula, mas ele não fez tudo, e não fez tudo sozinho. E essa sempre foi uma dúvida ali. Quando eles começaram a ver o que estava montando o Odebrecht, eles já começaram a pensar que talvez tivesse sido um erro com o Léo Pinheiro. Mas que o timing foi esquisito, né? Porque sai aquela capa da Veja com o Toffoli e imediatamente a PGR vai lá e anula a delação do Léo Pinheiro. É absurdo. É absurdo, inclusive porque a delação do Léo Pinheiro. Eu espero que tenha servido. Eu espero que tenha. Mas eu espero que tenha servido justamente nisso que você está falando, para que expanda, né? Faça-se com a OAS o que se fez com o Odebrecht. Exatamente. Né? Agora, tem muito a contar sobre o que aconteceu fora do país também. Então, a delação não vale só para cá. Por exemplo, eles pagaram propina para Bachelet. Isso deu... O Duda Mendonça falou, né? E é um fato, eu confirmei isso daí. Eles, de fato, denunciaram o pagamento de propina para Michelle Bachelet no Chile. É um fato internacional importante. O Chile é merreca, mas é o Chile, é presidente do Chile. É importante que se averigue e se investigue isso daí. Mais importante para nós, uma importância imediata, é que o Léo Pinheiro tenha um pré-acordo e que com esse porque não vai ser homologado até lá, e que com esse pré-acordo ele possa prestar o depoimento dele ao Sérgio Moro sobre o triplex e sobre a armazenagem da tranqueira do Lula, e possa contar a verdade, que ali foi um pagamento de propina direto para o Lula.
E ele, Agora, na condição de chapa do Lula, fez isso porque eles tinham um tráfico ali consolidado. simultaneamente a tudo isso, no plano político, é preciso que continuemos, e aí eu estou falando de todo mundo, né? Continuemos a fazer pressão sobre esse Congresso pelo fim do foro privilegiado, porque toda essa gente, imagina, no Supremo, vai demorar o quê? 20, 30 anos para os processos andarem, né? Isso, processo que não anda é garantia de impunidade, como a gente bem sabe. Então, não pode. De fato, assim, tem muita coisa encalacrada aqui. Eu acho que o caminho aos trancos e barrancos está seguindo, né? Adiante, a gente não está voltando para trás, até o momento. Mas é muita tranqueira na frente, né? Muita tranqueira e é muito extenuante. Uma boa notícia é que as pessoas não se cansaram, na verdade, né? Então, não, muito pelo contrário. Eu acho que a raiva deu do que aconteceu no Brasil, deu uma vitalidade mais resistente do que nós havíamos observado até agora, né? E eu acho que o tucanato deveria entender que se eles tiveram essa votação expressiva nas últimas eleições, né, isso se deve não tanto às virtudes que eles têm, mas à falta de opção dos eleitores brasileiros. Uhum. E eles deviam aproveitar essa chance para parar de fazer acordão e, de fato, apoiar aquilo que deve ser apoiado no plano econômico, que é a coisa mais importante deste governo, mas para parar de conchavo com Renan Calheiros, né, com o Zé Sarney, né, com essa gente toda, porque eles têm um capital que eles conquistaram não graças às suas virtudes, mas à falta de opção, repito, mas aos defeitos e vícios dos outros, mas que eles poderiam compreender que a existência deles como partido, se é que vai continuar existindo depois de todas essas delações, né, está em justamente poder ter uma posição ética mais firme, né? Ainda que boa parte de sua cúpula esteja nas delações, Sem né? dúvida eles deveriam fazer. Eu pessoalmente, e já venho falando isso há uns 2, 3 anos, acho que eles deveriam desfazer esse partido. Acho que tem um segundo escalão. Essa cúpula tem que ser aposentada. Tem um segundo escalão, Diogo, digamos assim, no partido, que ainda não foi contaminado. Exatamente. Né, por essa torpeza toda. E que poderia usar, né, do cacife eleitoral que o partido adquiriu nesta última eleição, né, para tentar mudar. Sem dúvida. Os coronéis do Tucanato deveriam expulsar os generais e tentar criar uma estrutura partidária nova, né, que salvasse a pele deles. Exato, exatamente. Também vão afundar. Eles vão afundar com Aécio, eles vão afundar com o Serra, vão afundar com Alckmin. Eles têm esses novos prefeitos, o Dória em primeiro lugar, eles têm um monte de gente aí, jovem, em todos os estados, que podem, pelo menos, apresentar uma cara um pouco mais limpa, né? Mais fresca. É isso. Né? Bom. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, Diogo.